Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que se finaliza na perseverança, mais um dia, segundo Jesus está nos dizendo, com a devido temor, que é o princípio da sabedoria, com o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. A forma correta de louvar a Deus segundo a obediência, segundo o coração de Deus, com corpo, alma e incorruptível, porque não adianta só mover de lábios, né? Tem que ser ouvinte e praticante do Evangelho, tem que seguir acatando as advertências do Espírito Santo, das quais, quando nós acatamos, nós perseveramos no caminho, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Mas quando permitimos ser conduzidos segundo o Espírito de Cristo, que é a verdade, né? E andamos segundo a verdade, opera em nós, segundo o amor, segundo a benevolência, segundo os frutos de justiça, alcançando através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes de Cristo em nós, do qual, quando aquela mulher do fluxo de sangue que sangrava há 12 anos tocou nele, ele disse: quem me tocou? E os discípulos diziam: mestre, a multidão lhe aperta e tu dizes: quem me tocou? Ele disse: porque de mim saiu virtude. Ela recebeu as suas virtudes, onde a fé é pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Quando ouvimos e praticamos, porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo, ilude-se a si mesmo. E estamos com a oportunidade, enquanto temos o pneumo fôlego de vida, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado viver somente uma vez. Depois que retirado o seu espírito, o corpo está morto, né? E já não há mais como executar planos ou realizar sonhos, porque quando aquele que tem o poder e a autoridade de retirar o espírito retira, né, já não há mais esperança a não ser aguardar o julgamento, da onde haverá a segunda morte, o grande dia, né, onde uns ressuscitarão para a honra, a glória e a imortalidade, e outros para a vergonha, para a condenação eterna, aonde o fogo nunca se apaga. Assim nós devemos perseverar firmes, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque quando assim perseveramos, ele agrada, ele gosta daqueles que perseveram segundo os atos de justiça, segundo a benevolência. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo os lombos, a cintura com a verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé com o qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, o escudo da fé, né, anulando os dados inflamáveis, porque quando assim perseveramos, há mais esperança para aqueles que perseveram, porque a Bíblia diz que os pecadores, quando não se vê logo a sua condenação devido aos muitos crimes, se entrega a cada dia, né? Mas segundo a podridão, segundo o pecado, e grande é a queda e ruína, porque o salário do pecado é a morte, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim devemos perseverar dia após dia. E em mais um dia nós somos gratos, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Nós depositamos a nossa confiança em Ti, como o Senhor disse: sede meus imitadores, se estais em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. E o Senhor é que permite com que produzimos os bons frutos, que somente é possível através de Ti. Aqueles que têm plenamente a dependência de Ti, aqueles que renunciam o eu, o orgulho,
e passam a depender de Ti para tudo, aqueles que consultam constantemente a cada segundo o Espírito Santo, ouve as suas advertências e persevera, do qual está escrito: clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqueles que buscam do alto, ele é aquele que nos concede, segundo o propósito que não é nosso, mas segundo o seu Espírito opera em nós, nos dirige. Assim como ele disse ao Pai: se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E o Espírito está pronto, nos ensina, também, como ele disse, ele é o primicista da ressurreição. Ele era necessário ele beber o cálice primeiro, mas todo aquele agora que seguir, carregar a sua cruz, crucificando as paixões da carne na cruz, carregando a sua cruz, seguindo o Mestre, como ele disse: tende bom ânimo, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim, se ele está em nós e o Espírito em nós, nós também passamos, pelas lutas, pelas tribulações, mas é justamente pela perseverança que nós somos aprovados, com um caráter aprovado, do qual não tem se de envergonhar, do qual através a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que Deus coloca à prova, porque serão fartos aqueles que têm sede de justiça. E em mais um dia nós perseveramos, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, renunciando e seguindo segundo o Espírito opera em nós, porque já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E estamos sendo preparados para algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou. Estamos sendo preparados para a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. E pelo que não tememos mal algum, ele é aquele que nos concede poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E assim nós perseveramos, usando do poder e da autoridade para expulsar todos os principados e potestades, para do qual a nossa guerra, a nossa milícia não é terrena, mas é celestial, poderosa para destruir as fortalezas. E em mais um dia, Jesus até aqui nos sustentou, Senhor. Mais um dia de vitória, mais um dia confundidos e envergonhados aqueles que se levantam em vão contra o ungido de Deus, Cristo, e aquele que tem na tábua de um coração de carne a sua presença, tem a unção que despedaça todo o jugo, através da sabedoria que ele nos concede, que é luz, que é candeia para os povos e as nações, para anunciar o Evangelho àqueles que estão oprimidos, do qual ele disse: muitos são os religiosos que seguem entendimento de próprios olhos, e ele disse: vós sois aqueles que colocam um fardo, um jugo pesado sobre o meu povo, e ainda não move um dedo para ajudá-los. Vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem filho do diabo 2 vezes mais que vós. Mas cabe a nós, aqueles que perseverarem, porque está escrito: tu vives numa casa amotinada, mas continue anunciando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Cabe a nós anunciar o Evangelho, porque através dele há arrependimento, há libertação, há cura, a verdade que restaura, que liberta, que cura, o Evangelho que gera os filhos por adoção em Cristo, filhos do Deus Altíssimo, aqueles que estão no mundo como filhos bastardos, apartados de Deus por conta do pecado. Mas aquele que se apresentar com o coração arrependido e contrito, ele não despreza, e liberta e cura através da verdade, e faz morada no coração de carne. E todo aquele que perseverar até o fim, ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. E em mais um dia perseverais, segundo ele opera em nós, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra, que é viva e eficaz, assim como ele disse ali
alguns dos fariseus que deixaram as sinagogas, e ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, se eles como creram nele, todo aquele que crê e perseverar, do qual fé e obras caminham lado a lado, e tem que ser a fé do início ao fim. Todo aquele que perseverar segundo a sua verdade com as obras de justiça, juntamente com a fé no autor e consumador da nossa fé, são aqueles que a alma acompanharão, para o tribunal de Cristo, tanto as obras como a fé. Aqueles que ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, aqueles que estiverem vestidos com um linho fino, o linho da justiça, vestimento dos santos. Mas também são muitos dos quais chegarão nu diante dele, e ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? E eles não terão resposta. Como ele diz, são muitos os que acumulam iniquidade sobre iniquidade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Muitos chegarão a questionar: Senhor, mas nós fizemos cura em seu nome, nós expulsamos demônios, fizemos libertação. E ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Porque a forma correta de operar os dons é segundo o amor opera em nós. O amor é benigno, o amor sofre, o amor tudo suporta, mas muitos acumularam segundo o espírito mundano, o espírito do erro, o espírito de divisão. E como Paulo dizia: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastais tão rápido a pura devoção de Cristo. Muitos foram seduzidos, pela antiga serpente que engana, do qual estão, como Deus nos diz, através de Jesus Cristo, porque Deus falou de várias formas na antiga aliança, através dos profetas, através de sonhos, usou até mesmo uma jumenta para barrar a insensatez do profeta Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Atualmente ele nos fala pelo Espírito de Cristo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos são, do qual a Bíblia diz: o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos descrentes para que não creiam na revelação, no Evangelho, que revela a imagem e a glória do Deus vivo, do qual a Bíblia diz que homens de fé falavam face a face com Deus, assim como a Bíblia diz que ninguém nunca viu a face de Deus a não ser por aquele que revela. Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, a natureza divina e não humana, do qual a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A única forma de andar em verdade, do qual o Pai procura os verdadeiros adoradores, é através do Espírito de Cristo, que é a verdade. E nós testificamos daquilo que é verdadeiro, daquilo que é celestial, um tabernáculo celestial, segundo tabernáculo de Davi, que ele levantou a tenda caída de Davi em 3 dias, leão da tribo do Judá, do qual Moisés não falou o seu sacerdócio real e santo, da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, trouxe pão e vinho. O maior abençoou da semente, porque não se achou outro maior. A promessa, a semente de Abraão, do qual nós temos, ele rasgou o véu e nós temos o pleno acesso ao Santo dos Santos. E tamanha honra e glória ele não divide com homens, mas é um coração contrito e arrependido. Ele não despreza e faz morada em nós e nos compartilha da honra, da glória e da imortalidade. Somos
co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e assim perseverar em mais um dia, segundo Ele nos direciona, segundo o seu Espírito opera em nós, a forma correta de adorar e louvar ao Senhor como um culto racional, um culto de ação de graça, através das boas atitudes produzidas pelo Espírito de Cristo, do qual Deus nos conhece, né? Porque não adianta louvar, adorar, até mesmo as orações dos ímpios são abomináveis do Senhor, se estiver com o coração distante, se não estiver desviando do mal, né? Com entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, e o louvor e a adoração é nulo, porque como mesmo o profeta disse, este povo é um povo que te adora e louva com o coração distante, porque temos que cumprir o grande mandamento que só é possível através do elo da perfeição, que é Jesus Cristo, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas posses, amando o próximo como a ti mesmo. E em mais um dia perseverai. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.